No Rio de Janeiro, uma tecnologia inovadora promete transformar as avaliações neuropsicológicas. Óculos 4K com sensores de movimento capazes de simular ambientes reais e tornar os diagnósticos mais precisos. A novidade chega à Potência, clínica de desenvolvimento infantil pelas mãos da neuropsicopedagoga Silvia Kelly Bossi, especialista em desenvolvimento infantil, neurociências e neuroaprendizagem, com certificação internacional e atuação clínica e educacional no Brasil e no exterior. Um bom dia, doutora Silvia. Bom dia, Tuane. Como vai? Muito bem, melhor agora de recebê-la aqui no nosso programa Mulher Brasileira. Seja muito bem-vinda, querida. Eu é que agradeço, Tuane, pelo convite, para contribuir de forma significativa com um tema tão relevante frente à sociedade. Com certeza, com um tema tão atual, né, doutora? Quero começar a nossa entrevista hoje perguntando para você como que surgiu essa ideia de trazer essa tecnologia de realidade virtual para a sua clínica aqui para o Rio de Janeiro. Então, Tuane, nós sempre buscamos oferecer o que há de mais moderno e eficaz no cuidado ao desenvolvimento infantil. Perfeito. Essa ideia, ela surgiu da minha inquietação em encontrar recursos que tornassem as avaliações mais precisas e próximas da vida real das crianças. Então, ao conhecer essa tecnologia, eu percebi que ela poderia transformar a maneira como entendemos os processos atencionais, de memória e outras funções cognitivas, trazendo muito mais clareza, qualidade e impacto positivo no momento do diagnóstico. Uhum. E no caso, na prática, doutora Silvia, como que funciona essa avaliação neuropsicológica utilizando realidade virtual? Essa é uma pergunta muito comum das famílias, né? A criança, ela coloca os óculos de realidade virtual. Esses óculos, eles possuem sensores de movimento e imagem em 4K, e a criança é inserida num cenário do dia a dia. Por exemplo, nós temos 4 modalidades, e uma delas é a sala de aula, por exemplo. E ali nós podemos avaliar como essa criança responde aos estímulos visuais e auditivos, como lida com as distrações e também como toma decisões em tempo real. É como se nós transportássemos, né, o consultório, o ambiente clínico, para a vida prática ali da criança no dia a dia. Nossa, eu estou aqui imaginando, a criança ela já trabalha muito, o psicológico da criança já é muito levado para esse lado lúdico, né? Então, eu imagino como que deve ser, porque às vezes, pensando pelo lado tradicional, das técnicas tradicionais, a criança às vezes pode se sentir menos acolhida, não tão à vontade ali no consultório, mas com essa opção desse transporte para outro lugar, para outra cena, o estímulo dela muda. Sim, sim. Isso é o que nós chamamos de validade ecológica, que é justamente essa capacidade do teste refletir a vida real. Por quê? Os testes tradicionais, eles são feitos de forma muito estruturada, com lápis, papel, né? Em situações controladas, geralmente dentro do setting terapêutico, com todo um protocolo a ser aplicado. Então, essa realidade virtual, ela coloca a criança numa imersão lúdica, né? Também ofertando aquilo que ela vive de fato no mundo real. Aproxima essa criança do que ela realmente enfrenta no seu cotidiano. E o objetivo é justamente que os riscos de distorções, eles sejam minimizados e que tenhamos mais informações para uma orientação junto às intervenções futuras dessa criança. Perfeito, doutora. E por ser uma técnica que ainda é pouco utilizada aqui no Brasil,
você tem relatado algum tipo de resistência dos pais dessas crianças com relação a uma técnica não tão tradicional, digamos assim, fora daquele papel que você acabou de falar, dessa maneira tradicional de fazer o diagnóstico, de ter essa avaliação? Tudo que é novo impacta, né, Tuane? Só que as pesquisas recentes, elas comprovam, junto à ciência, que avança diariamente, através de validação, experiências, que a eficácia da tecnologia, na verdade, quando nós pensamos hoje, dentro da nossa sociedade científica, junto ao recurso da tecnologia, nós não descartamos a parte estruturada, tudo que foi construído dentro da nossa área. Então é importante também explicar às famílias, aos pais, que os protocolos estruturados, eles são utilizados e que, associado a isso, é importante implementar o uso da tecnologia para complementar esse diagnóstico de forma qualitativa. Então, ao explicarmos isso às famílias, de fato, elas acabam flexibilizando porque entendem a funcionalidade da tecnologia como algo promissor. Sim, sim. E já está tão comum, né, no nosso dia a dia, que acaba tendo uma resposta mais positiva. Por mais que algumas pessoas ainda tendam a ficar um pouco receosas e tudo mais com a novidade, ainda assim percebe-se, é evidente que a tecnologia está rodeando a gente em vários âmbitos da nossa vida cada vez mais, né, doutora? Então acaba que isso ajuda também nessa aceitação, né? É verdade. Agora, doutora Silvia, o acesso a esse tipo de diagnóstico, ele não por enquanto, tão inclusivo para todas as classes sociais, digamos assim. Por que é importante? Por que você acha que é importante da gente conseguir democratizar esse acesso para as famílias, por exemplo, que vivem numa vulnerabilidade social? Eu entendo que a importância seja feita porque todas as crianças merecem acesso ao que há de melhor em avaliação e cuidado. E como você falou, muitas vezes são justamente as famílias em vulnerabilidade que têm menos oportunidade de diagnóstico precoce. Então, eu entendo que democratizar significa reduzir desigualdade e dar a essas crianças e famílias a chance de receber intervenções mais adequadas em tempo hábil. Perfeito. E, doutora, o que você tem, com o que você está tendo de conteúdo, né? Já teve de conteúdo antes de trazer ao Brasil essa tecnologia 4K para os diagnósticos, para as avaliações? O que você tem de pensamento a médio e longo prazo com relação a esses avanços nos próximos anos? Aqui na clínica, nós, complementando aqui o nosso pensamento, nós criamos primeiro um calendário especial onde vai ser disponibilizado vagas com valores sociais. Então, esse foi o primeiro passo que nós discutimos internamente para proporcionar socialmente esse acesso, justamente para alcançar famílias que não teriam condições de arcar com o serviço integral. Muito bom. E isso é uma forma de nós conseguirmos unir ciência, tecnologia, responsabilidade social, que sempre foi um pilar da potência. Eu acredito que com o avanço da ciência, outras tecnologias elas vão ser agregadas e vão acabar, consequentemente, chegando ao Brasil, ao nosso país, que ainda é muito primitivo em termos de tecnologia. Então, tudo que nós pudermos contribuir, trazendo e ofertando acesso, é importante, porque essa é uma visão que nós apoiamos. Perfeito, doutora. É muito honrável, assim, né, esse seu trabalho social também linkado a essa questão da tecnologia, porque
realmente são muitas famílias que não têm acesso a muitos tipos de diagnósticos, acabam ficando ali, acabam desenvolvendo alguns distúrbios, algumas doenças, e realmente não tem como sair daquele padrão. A gente tem disponível gratuitamente, né, hospitais e tudo mais, mas existem alguns exames específicos que necessitam do pagamento e que algumas pessoas realmente não têm acesso, né? E principalmente com novidades tecnológicas que acabam, às vezes, vindo com um valor que realmente não é acessível para muitas dessas famílias. Então, que louvável esse seu trabalho, esse pensamento social também junto com com o seu ofício, né? Junto com esse seu trabalho que você faz com a medicina. É realmente muito louvável. Parabéns. Gostaria de parabenizá-la por essa sensibilidade que eu acho tão importante, principalmente num lugar da medicina, né, um lugar que você trabalha com crianças em vários lugares, em vários contextos diferentes, né, com essas diversidades. Eu só tenho que agradecer pela gentileza, porque isso é um pensamento desde do início da formação. Nós sabemos que a ciência ela avança, então todos os dias nós estamos aprendendo, nos atualizando, então é importante também esse olhar social, porque nós percebemos um aumento muito grande de diagnósticos, diariamente falando. Nós temos, esse ano foi publicado pelo censo demográfico os números, mas antigamente nós tínhamos como referência o CDC, que é um centro de controle de doença dos Estados Unidos, onde ele mensurava. Então, ao longo dos últimos anos, nós percebemos esses números de forma muito crescente, Tuane. Então, se faz necessário uma preocupação e um olhar realmente direcionado para as questões sociais, porque nós vamos conseguir contribuir de forma precoce. E hoje em dia sabemos o quanto o diagnóstico precoce ele pode transformar, mudando não somente a vida dessa criança, como da sua família, que é o primeiro núcleo onde ela é inserida. Nossa, doutora, realmente a sua fala ela diz muita coisa com relação a essa estrutura, né? As estruturas familiares, essa questão da precaução mesmo, do diagnóstico precoce, da importância, né, que muitas vezes, novamente voltando, muitas famílias não têm não têm esse acesso. Então, a sua sensibilidade, por exemplo, de trazer isso para o seu ofício, para o seu redor, né, de trabalho com a sua equipe, isso é realmente muito importante. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente teve uma ouvinte aqui, a Júlia Klaus, que está te parabenizando, disse da importância aqui da tecnologia 4K, da tecnologia dentro da medicina para poder ajudar cada vez mais nos diagnósticos, né, complementar, como você mesma colocou, cada vez mais os diagnósticos. E eu deixo aqui o espaço para você falar sobre os canais de comunicação, caso hajam algumas dúvidas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, para poder procurar você. Bom, Tuane, mais uma vez eu é que agradeço pela grande oportunidade, agradecer a você, a rádio, os ouvintes, de falar sobre esse tema tão inovador. E quem quiser conhecer mais um pouco, né, da tecnologia e do trabalho, do serviço ofertado, pode acompanhar pelo Instagram, meu pessoal, que é @SilviaKellyBosi, BOSI, e da clínica @potência.desenvolvimento, e também o canal do YouTube, onde nós tratamos ali com psicoeducação, informações, ofertando à família de forma gratuita, né, dicas práticas de como lidar no dia a dia com a parte de estimulação precoce e outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é Silvia Kelly Bosi. E nós finalizo dizendo que nós estamos sempre abertos a compartilhar conhecimento e acolher as famílias. Esse é o nosso principal propósito, Tuane. Meu muito obrigada.
Nossa, obrigada a você, agradeço muito. Que bom que a gente tem esse canal aqui do Mulher Brasileira para trazer pessoas como você, inspiradoras. A Lindes Nobre dizendo aqui, te parabenizando. Silvia, Juliana Pedro também te parabenizando. A Lindes dizendo que somos potência, isso mesmo, somos potência mesmo. E é muito importante que a gente pense nesse lugar horizontal para que a gente possa transformar cada vez mais. Muito obrigada, querida. Tenha um ótimo dia e volte sempre à Mulher Brasileira. Obrigada, Tuane. Tchau, tchau. Um excelente dia. Para nós, querida, um beijo.